jogadores da NFL com a chuteira mais insana da história? Existem chuteiras de grife? Louis Vuitton já fez algumas das chuteiras mais insanas, incluindo um par feito com fogo. Em 2025 jogadores usaram chuteiras malucas, como uma transformada em carro dirigível. Os jogadores usaram chuteiras de vários preços, de 1 a 250 mil dólares, e algumas foram tão polêmicas que acabaram banidas. Chuteiras insanas da NFL incluem as que o jogador ganhou pelo apelido e que também podia comer. Armand Gardner, ou Molho, como dizem suas correntes decoradas com beat-ups para divulgar a comida, secretamente passou horas trabalhando lá. Como ele adorava os molhos deles, ajudaram-no a criar o seu próprio. Alguns atletas só ganham um tênis. Eu tenho molho, eu tenho molho, eu tenho molho, eu tenho molho. Mas o que isso tem a ver com chuteiras? Bem, esse molho não era só para a carne que ele colocava na boca, ele também ia nos pés dele. Tive a honra de trabalhar com Armand Sauce Gardner. Vamos pintar com um pouco de sabor. Vamos realmente usar um pouco do molho na tinta. O mais legal é que esse é um dos primeiros pares pintados com molho de verdade na tinta. As chuteiras do Sauce foram personalizadas em preto, com molho escorrendo por toda parte, e cada uma trazia um dos cordões de diamante do Sauce pendurado nos cadarços, que também foram feitos com molho de verdade. Caramba, agora sim é estilo nos pés dele, mas as outras chuteiras do vídeo são ainda mais absurdas. Tem até jogador da NFL que fez chuteiras só com fita adesiva. Existem chuteiras que vieram de videogame e foram usadas por jogadores. Antes de falar delas, vou mostrar as chuteiras mais assustadoras da história da NFL. Vários jogadores da NFL têm uma estranha obsessão por filmes de terror. Gabe Davis, por exemplo, homenageou personagens assustadores dessas produções. O personagem assustador de palhaço do filme Terrifier tira o sono de muitos. Por isso, Gabe mandou pintar ele nas chuteiras. Ele também se inspirou na série de filmes Halloween por causa do icônico assassino Michael Myers, então mandou personalizar chuteiras com ele também. Agora, Adam Thielen foi um pouco além com sua obsessão por filmes de terror. Este é o Pennywise. Eu xingo um pouco. E você, qual o seu palavrão favorito? Provavelmente... Essa coisa me assustou, então precisei te traumatizar também. O cara é um dos assassinos mais feios de It. E o Adam ainda apareceu em um jogo. Vestido como ele, zoou as próprias chuteiras com o Pennywise. Depois se fantasiou de outro personagem, o Ghostface, vilão do Pânico e da série Todo Mundo em Pânico. Depois ele fez das chuteiras um crime ao colocar o rosto do cara nelas. Mas respeito o que J.J. Watt fez com as dele, pois cresci vendo os mesmos filmes. Freddy Krueger é Deus, Jason Voorhees... Esses atores eram tão famosos por suas cenas que foram colocados juntos em um filme para lutar entre si. Jojota retratou a rivalidade deles em chuteiras com o rosto dos dois, e as cores são insanas, mas ainda mais insano é esse cara. Essa não é uma cara com a qual você gostaria de acordar. Jigsaw dos filmes Jogos Mortais é conhecido por torturar todas as suas vítimas com jogos insanos. Isso meio que me lembra o que Stefan Diggs faz toda semana com suas vítimas. Não é à toa que ele fez chuteiras desse cara, as chuteiras de Halloween mais insanas de todas. Mas o jogador que realmente se destacou foi Isaiah Rodgers, porque as chuteiras dele não só foram desenhadas para parecerem enfaixadas como uma múmia, mas também tinham um rosto de verdade por baixo, com olhos que brilham. Nem todas as chuteiras dos jogadores são assustadoramente insanas, algumas nem deveriam ser permitidas de tão feias para o futebol americano. O que Drew Brees usou nos pés provou que ele era o maior hype beast da NFL. A chuteira de grife? Isso é Louis Vuitton? Talvez seja. Só de olhar pra esse cara, você meio que espera que ele use chuteiras que parecem aquelas que o pai usaria pra cortar grama. E na maioria das vezes ele faz isso mesmo. Mas um dia, Brees quis surpreender todo mundo no campo de treinamento usando chuteiras diferentes. Muitos queriam ter, pois na época todos estavam animados com uma colaboração que dominava o mundo. Quando as marcas de grife populares Louis Vuitton e Supreme se juntaram para criar uma coleção vermelha e branca de tudo o que as pessoas podiam possuir, tinha até gente obcecada envelopando seus carros com a marca, decorando quartos inteiros com ela, e até transformando suas mansões no tema Supreme. Quando criaram chuteiras de futebol com solas totalmente de ouro, foi impressionante. Eu e Brees achamos essas chuteiras personalizadas das mais insanas que já vimos. Quando ele colocou aquilo, câmeras e colegas não pararam de olhar pra ele. Terceiro dia do treino dos Saints, principal disputa de quarterbacks. Aguardem um momento, todos, antes de começarmos, podemos fazer um close-up. Nos tênis do meu camarada agora, olha os detalhes, olha os detalhes. Ei, não vai se assustar. Não se assuste, não se machuque, não ponha um terno. Ei, coloque um terno agora. Nem vou mentir, foi a primeira vez que achei Drew Brees legal. Mas os tênis do Aaron Rodgers eram insanos. Vieram de pessoas sendo queimadas vivas.
Me desculpe, isso é realmente difícil de falar. Rogers ficou arrasado ao saber de uma tragédia perto de sua cidade natal na Califórnia. Jeff, esse incêndio está fora de controle 24 horas depois de ter começado. Pessoas morreram, bombeiros ficaram feridos. Ouvimos uma explosão distante e um policial disse que eram tanques de gás propano. Depois houve outra explosão. Rogers viu um defeito na linha de energia causar uma faísca que incendiou tudo. O incêndio se espalhou por mais de 150 mil acres, levando pessoas a dirigirem no meio das chamas enquanto viam a cidade ser consumida pelo fogo. Pai Celestial, ajude-nos a ficar seguros. Isso causou mais de 16 bilhões de dólares em prejuízos e foi o incêndio mais destrutivo da história do estado, matando mais de 85 pessoas. Rogers sabia que precisava fazer algo para homenagear sua terra natal, especialmente as pessoas que foram perdidas. Nesse momento, ele buscou um designer famoso para criar chuteiras únicas que chamariam a atenção mundial para a tragédia. Eu nunca imaginei que um design assim fosse possível, mas as chuteiras foram feitas usando chamas. Elas têm uma vibe de acampamento ao ar livre, referências ao incêndio como Paradise Strong e Cal Fire. Rogers ficou animado ao receber as chuteiras. Então queríamos fazer algo único e autêntico para você e para a história. Depois que ele recebeu, usou elas no jogo seguinte. Aaron Rodgers demonstra grande apoio às vítimas do incêndio Campfire Chat. Jai Rodgers usou chuteiras personalizadas com as frases But Strong e Paradise Strong no jogo dos Packers contra o Washington. Você deve respeitar Rodgers por dedicar as chuteiras a algo maior, mas as de Justin Jefferson também não eram motivo de tristeza. Porque além de serem insanas, elas pareciam ter saído direto de um videogame. Ele sempre detonou a galera no Madden. No chat, ele achava que era bom. Chat, vamos lá, tá tudo certo. Por sorte, ele virou uma estrela do futebol tão grande que quase tornou seu personagem imbatível no mundo virtual. A principal motivação dele para continuar melhorando era aumentar sua nota no Madden para um lendário 99 geral, assim ele ganharia alguns presentes especiais. E quando o Madden 24 estava prestes a ser lançado, ele previu qual seria a sua nota. Eu acho que minha nota geral no Madden 24 deveria ser 99. Em seguida, Madden realizou o desejo de Justin, oficializando tudo. Ele não só recebeu a nota 99, tornando-se o recebedor mais bem avaliado do jogo, como também superou o lendário Randy Moss na história dos Vikings, que tinha nota 98, foi uma grande honra. Justin até tweetou: "Vocês não sabem o que é ser 99 no Madden. Desde os 7 anos eu criava meu jogador e colocava 99. Agora não preciso mais." Agora que Justin entrou para o Clube 99, o Madden basicamente virou um Call of Duty. Mandaram para ele um kit exclusivo com brindes, um PS5 e controle personalizados, um card colecionável banhado a ouro e o melhor, chuteiras douradas com suas iniciais, selo 99 overall e diamantes que parecem cristal. As chuteiras dele tinham de tudo, já que Justin é famoso por usar diamantes nos dentes e no pescoço. No treino, ele também entrou em campo com elas. Você já sabe o que tem na minha chuteira. O 99. Ele usou as chuteiras no primeiro jogo do ano, em que jogou muito bem, mas jogadores nem sempre ganham chuteiras por motivos tão simples quanto uma obsessão por Madden. Stefan Diggs conseguiu suas chuteiras devido a um vício. Após entrar na NFL, Stefan percebeu que não conseguia ficar um dia sem cafeína, principalmente do Starbucks. Esse café é como uma droga para ser usado todo dia. Mesmo as bandejas, entra e sai, e eu sou o cara que serve. E eu não culpo ele, tudo no cardápio deles é bom pra caramba. O amor de Stefan pelos drinks é famoso desde que ele viralizou no Twitter dizendo que seu amor pela Starbucks é eterno. A marca respondeu: "O amor é igual para sempre." Ele postou fotos dele na sede deles, onde ele colocou na legenda: "Em sua casa." Até o joalheiro de Stefan revelou seu amor pela Starbucks ao mostrar sua nova compra, uma corrente de diamantes da marca que custou cerca de $15 mil, o equivalente a 5 bebidas da Starbucks. Em alguns dias tomam café, em outros chá. Você já experimentou chá preto de manga? Tomo chá diariamente e preciso disso. É como se fosse o meu café. A obsessão dele pelo Starbucks até acompanhou ele nos dias de jogo com algumas chuteiras personalizadas, e essas foram só as primeiras chuteiras dele, que não só tinham logos do Starbucks por toda a parte, tudo nelas era nas cores da marca. E elas foram desenhadas para parecer um copo de café pedido lá. Ele também mandou fazer um segundo par, dessa vez todo vermelho, que na minha opinião ficou melhor, e ele até usou durante um jogo contra o Seahawks em Seattle. Ironicamente, a cidade onde o primeiro Starbucks foi inaugurado. O cara realmente provou que é viciado em cafeína, até mesmo quando está em campo. Mas tudo bem, nem mesmo algumas das chuteiras mais insanas da história se comparam a algumas das chuteiras absolutamente mais malucas que os jogadores usaram durante a temporada de 2025,
Tem chuteira que jogador bebeu, chuteira inspirada em animal mortal, além de outras malucas como uma que virou Hot Wheels e outra transformada em carro. Mas antes disso, as chuteiras de Justin Jefferson foram inspiradas em um videogame. Madden não é só um jogo que ele curte. O jogo deu a Justin Jefferson a nota 99 nesta temporada, tornando-o um dos poucos a receber esse colar de diamante. A Under Armour personalizou para ele algumas chuteiras inspiradas no padrão icônico da Louis Vuitton, que não só tem caças a jato por causa do seu apelido, símbolos para homenagear seu estado natal, Louisiana, e sua assinatura. Na lateral a sola mostra 99 e a chuteira é toda dourada, por isso ele só usou no aquecimento, nem quis arriscar estragar suas chuteiras mais insanas. O restante das chuteiras no vídeo é ainda mais insano. Tem chuteiras do Bob Esponja que acendem, outras que viraram veículos e muito mais. Antes disso, as chuteiras de outro jogador nessa temporada foram inspiradas em um personagem de filme. Não é o Godzilla que Myles Garrett mandou pintar nas suas chuteiras mais insanas. Estou falando desse Grinch feioso que é coberto de pelos verdes. Olá, porque Mercedes Lewis não só homenageou o personagem com chuteiras peludas anos atrás, mas nessa temporada usou chuteiras do Grinch ainda mais chamativas, todas verdes com cadarços de hortelã. Então, uma das chuteiras tinha uma versão bombada dele vestindo uma camisa de futebol americano, enquanto a outra mostrava o Grinch deitado com uma fantasia peluda de Papai Noel, com as bochechas pra cima. Velas queimando baixinho, muito visco por aí, mas eu consigo imaginar ele usando aquelas chuteiras. Eu nunca pensei que veria outro jogador nessa temporada usar as chuteiras para beber do Cam. Scatabo só queria comemorar uma conquista, mas não no campo de futebol, porque depois que Cam se machucou, esse cara começou a fazer streaming na Twitch, onde acabou chegando perto da meta de 1000 inscritos. Chad, precisei jogar no modo hardcore clássico ou parecido. Quando finalmente conseguiu, Cam comemorou derramando uma bebida energética em uma das suas chuteiras Nike, que era vermelha, branca e azul. Então, quando tudo já estava dentro da chuteira. Espero que esse não tenha sido o primeiro jogo. Outro jogador conseguiu 4 dos pares de chuteiras mais insanos da temporada, começando por umas que eu achei que só criança usaria. O primeiro par de Isaiah Rodgers surgiu de uma tradição natalina entre pais e filhos chamada Duende na prateleira. Por isso, ele entrou em campo perto do Natal com chuteiras macias como pelúcia e até jogou com os torcedores. Usava um duende menina no pé esquerdo e um menino no direito, que pareciam tão absurdamente ridículas nos pés dele, que as chuteiras obviamente só foram permitidas no aquecimento. Mas o segundo par de chuteiras malucas dele não era só do Bob Esponja, elas literalmente brilhavam no escuro. Quando o time dele jogava só na Netflix e sabia que todos assistiam, Isaías entrou em campo com chuteiras inspiradas na fenda do biquíni congelada, com Patrick, Gary, Bob Esponja e o símbolo da Netflix, todos de gorro de Papai Noel. E como se não bastasse, as chuteiras tinham luzes de Natal que brilhavam como árvore. O terceiro par, ainda mais maluco, também foi inspirado em algo que as crianças assistem. Assim como Mike Wazowski e Sully em Monstros S.A., eles se levantam, Sully. Isaías teve uma chuteira transformada em material verde peludo com um olho como o Mike e a outra coberta de pelo roxo e azul para o Sully. Ele usou essas chuteiras antes de um jogo e depois as presenteou a um jovem fã. Tem que respeitar ele. Mas o quarto e mais insano par do Isaías nesta temporada ainda vai te surpreender. Vamos falar delas em breve, pois são uma das chuteiras mais incríveis que você já viu. Antes, precisamos ver as chuteiras ainda mais insanas de outro jogador que combinavam com seus dentes. Essa grade de diamantes pertence ao Tess Johnson. Ele quis combinar os dentes com os pés e pediu ao designer para colocar cristais em toda a chuteira Jordan 1 Low. As chuteiras ficaram insanas e até os fãs disseram que pareciam com seus dentes. Entendo porque ele mostrou antes do jogo, já que um par desses custou milhares de dólares. Mas as chuteiras que outro jogador usou nessa temporada eram tão insanas que a NFL as proibiu. Max Crosby quis homenagear a filha ao conseguir chuteiras Jordan 11 rosas com o nome dela e flores. Mesmo após ser visto usando chuteiras que pareciam da Barbie no aquecimento e até em destaque durante um jogo, Max mudou de repente. Desde então, a NFL havia regras rígidas exigindo que as chuteiras combinassem com as cores do time, e como não eram brancas, pretas ou prateadas, Max disse que foi obrigado a tirá-las. Ou seria expulso do jogo ou algo pior. Como vocês podem ver, estou fazendo um protesto. Estou usando o rosa porque a NFL ficou reclamando e me obrigou a tirar meus tênis.
Mesmo sendo Jordan, 11 Custom, Ella Rose é única, mas eu definitivamente queria um da minha filha e representar minha filha lá fora, e está escrito ela na frente deles. Eles são frios, então resolvi usar mesmo assim. Não importa o que digam, pago a multa, e não me importo. Cara, a NFL ainda proibiu chuteiras em 2026 é bobeira, mas as chuteiras de outro jogador eram cafonas. Sim, Josh Jacobs usou chuteiras que ele poderia até comer, dá pra ver. Jacobs sabia disso. O estado inteiro de Wisconsin é conhecido pelo queijo, por isso os torcedores dos Packers estão sempre usando chapéus de queijo na cabeça. Nessa temporada, adversários provocaram torcedores dos Packers com raladores de queijo por esse motivo. Mas de qualquer forma, nessa temporada, Josh colocou cadarços verdes e o símbolo da Nike verde nas chuteiras dele, que foram feitas para parecer queijo. Agora, essas não são chuteiras comuns não. Por isso, quando ele usou essas chuteiras em um jogo, conseguiu até marcar um touchdown. Mas as chuteiras de comida são uma coisa. As chuteiras mais malucas de CD Lamb este ano homenagearam um dos reis das chuteiras da NFL. Odell Beckham ficou famoso por usar chuteiras inusitadas, como modelos Camo Vape, chuteiras que acendem e até da Dora, a aventureira. Até um par de Chrome Hearts arco-íris de $20 mil ou as chuteiras mais caras da história da NFL, cobertas de diamantes e avaliadas em $250 mil. Como alguns dos pares mais famosos do Odell tinham as iniciais OBJ, CD se inspirou neles para criar um par branco, com metade do nome em cada chuteira azul metálica, parecendo um raio. Agora elas já tinham o número dele nesse tom irado, e CD usou essas chuteiras contra o ex-time do Odell. A recepção foi incrível e destacou suas chuteiras, mas as chuteiras ainda mais insanas de outro jogador o transformaram em super-herói. Como o traje cromado do surfista prateado brilha nos filmes da Marvel, nessa temporada, Kenny Moore dos Colts teve essas chuteiras Adidas aparentemente normais totalmente desmontadas. Foram cromadas totalmente tipo prismático para combinar com o surfista e ganharam chamas costuradas à mão para dar aquele fogo nos pés dele. Essas coisas brilham muito e quando ele usou num jogo, várias páginas do Instagram o chamaram de surfista prateado. Não só jogadores usam coisas estranhas nos pés, o que um dono de time da NFL usou virou piada entre milhares de fãs. No início todos só assistiam para ver as chuteiras dos jogadores na campanha anual da NFL, My Cause, My Cleat. E vou te dizer, surgiram muitas chuteiras incríveis. Como o par militar de George Kittle, as chuteiras de Halloween de Matthew Stafford, as douradas de Patrick Mahomes e as do McDonald's desse jogador, com os arcos dourados icônicos. De qualquer forma, nenhum dos jogadores ou suas chuteiras foram detonados na internet, diferente da dona dos Colts, porque por algum motivo ela foi vista usando sapatos personalizados para tentar participar da campanha. Eles eram bem estranhos esses Balenciagas multicoloridos com cadarços longos, na minha opinião são horríveis. E muitos fãs concordaram porque não só disseram que os Balenciagas eram horríveis e que aqueles sapatos estavam realmente todos embolados. Milhares e milhares de pessoas nos comentários até zoaram ela, dizendo que parecia o Eduardo Mãos de Tesoura. Impressionante como eles reconhecem um viciado só de olhar. E sabendo o preço de um Balenciaga, aqueles sapatos caríssimos foram puro desperdício de dinheiro. Mas as chuteiras de 2 astros vieram de algo que a maioria usa na bunda. Agora, essas chuteiras não são ruins, pode confiar, pois as primeiras foram usadas por Jalen Hurts no treino do Pro Bowl deste ano. O cara usava Jordan 3 feitos do mesmo material do jeans Levi's, transformados em chuteiras. E ainda estreou chuteiras feitas de algo que normalmente vai nas nádegas, o que já seria loucura. Puka Nacua apareceu com um estilo diferente usando as chuteiras Jordan Levy, ainda mais iradas. Ele claramente gostou, pois ficou com elas sorrindo, em todas as fotos que ele tirou, mano. O Pro Bowl fez os jogadores enlouquecerem com suas chuteiras, tipo o que Micah Parsons usou, que veio, quero dizer, do próprio astro, Micah postou. Chuteiras inéditas e ele sabia os emojis certos. Fogo, porque havia chamas por todo lado, mas não exibiu as Adidas Hellstar só uma vez. Ele usou elas para roubar uma cadeira de rodas e andar pelo campo, até filmou as líderes de torcida. Mano, ele é doido. E se eu dissesse que as chuteiras de um jogador nessa temporada foram inspiradas em um animal mortal? Sapinhos pequenos e coloridos parecem inofensivos, mas os sapos venenosos dardo estão entre os animais mais mortais do mundo. Cada um possui toxina suficiente para matar 20 adultos. Anos depois, o alerta desses animais e suas cores inspiraram a paleta do tênis exclusivo de Kobe Bryant, nessa temporada da NFL. Buck Irving não apenas ganhou seu próprio par de tênis personalizados Kobe Sapo Venenoso, nas cores vermelha e azul, que foram transformados em chuteiras. Ele usou essas chuteiras durante um jogo para que o mundo inteiro pudesse ver, em homenagem a Kobe e a um dos seus tênis de basquete mais subestimados de todos os tempos.
Mas falando em basquete, as chuteiras mais insanas de Jalen Ramsey nessa temporada fizeram ele realmente parecer uma superestrela da NBA. Após essa falta, o provocador, ou melhor, grande jogador Shai Gilgeous-Alexander, liderou seu time ao título. Ele criou tênis dourados e brancos com a Converse, com seu logo na língua e zíper sobre os cadarços, chamados de Noite do Anel, pois os usou ao receber seu anel das finais da NBA. Então, nessa temporada, quando Jalen Ramsey quis dar um pouco de sorte ao seu time para ganhar um anel na NFL, ele pediu ao seu designer de chuteiras para criar as Ring Knights reversas, que invertem as cores, transformam os tênis em chuteiras e ainda colocaram o número da camisa dele na parte de trás. Elas são bem mais ousadas que o par tradicional de Converse ou as chuteiras Converse com fita adesiva usados por outro jogador nessa temporada. Mostrei isso em um vídeo anterior sobre chuteiras, que só lembraria se fosse inscrito, então se inscreve aí. Ramsey usou versões melhores delas num jogo em que via ele destruir alguém. Mas aquelas definitivamente não são tão insanas quanto essas. As próximas chuteiras de jogador que arruinaram seu momento mais orgulhoso, chuteiras que parecem carro e mais, mas calma Lola, antes de falarmos disso e outros assuntos. Tem um segredo sombrio que eu preciso confessar. Veja, eu não tenho feito meus melhores vídeos e fui forçado a fazer edições ruins. Alguns de vocês certamente comentaram sobre o vazamento sem graça. A NFL está reivindicando meus vídeos e ficando com minha receita mesmo com o conteúdo transformado. Então, eu e minha equipe trabalhadora estávamos praticamente à beira da falta de moradia por causa disso. Mas você pode salvar meu canal por quase o preço de um taco do Taco Bell ou metade de um Big Mac, só 0,99. Torne-se parte da galera dos Flix sendo membro do Field Flix. E eu sei, eu não sei. Você deve estar se perguntando por que faria isso. Pela primeira vez, vou liberar todos os meus vídeos com provas perfeitas e conteúdos inéditos da NFL que nunca divulgarei publicamente. Vou oferecer benefícios exclusivos do canal e se muitos de vocês virarem membros, até revelo meu rosto, algo que milhares de vocês têm pedido. Então, por favor, se você ama meu canal e quer muito mais do que nunca, você sabe o que fazer, porque em troca, eu vou me esforçar mais do que nunca para fazer o Field Flix melhor e maior do que nunca. Tudo isso por você, basta se tornar membro do canal hoje. Voltando às chuteiras de um jogador, essa temporada arruinou o que seria o momento mais orgulhoso da vida dele. Jaden Blue chegou nessa temporada como novato com grandes expectativas e se dedicou nos treinos para se preparar para o maior momento da sua vida. Jogando seu primeiro jogo na NFL na primeira semana, Jaden queria estar bem enquanto fazia isso, e foi visto treinando com umas chuteiras bem chamativas. Eram tênis Nike criados para combinar com as cores do time dele e pintados com logos e padrão da Louis Vuitton. Eu gostava dele, mas mesmo com as chuteiras azuis da LV, surgiram relatos de que o técnico o viu caído na lateral após algo ruim acontecer com ele por causa das chuteiras. Elas deram bolhas terríveis no Jaden, e isso já não era ruim o bastante. As bolhas, combinadas com uma lesão leve no tornozelo que ele já estava enfrentando, arruinaram o momento mais orgulhoso de toda a vida dele. Zeke fez ele perder os 4 primeiros jogos da temporada e só foi liberado na 5ª semana. Tudo isso só por querer um pouco de estilo. Mas as chuteiras ainda mais inusitadas de outro jogador viraram item de colecionador exclusivo no mundo. Travis Hunter estreou usando chuteiras Adidas Exotic Speed brancas e pretas, com design inédito, padrão de pele de cobra e ilhoses em forma de presas. E tudo isso porque Travis usou elas enquanto arrebentava. Logo no seu primeiro jogo deste ano, um card de novato foi feito sobre suas chuteiras, com uma foto dele usando elas nos pés. Foi autografado por ele, e é único no mundo. Que é exatamente o motivo pelo qual o card custou $1.500, mas algo 10 vezes mais caro, literalmente mais de $10.000, foram as chuteiras de Puka Nacua. E como elas chegaram antes de um jogo contra os Lions? Pouco foi visto entrando com isso, uma case personalizada 101 feita só pra ele, com couro de crocodilo ao redor. Levou 4 meses para ser criada, custou $10.000 e guardava seus Jordan 11 Low Ps. E se você vive debaixo de uma pedra ou algo assim, isso significa Player Exclusives, que são chuteiras feitas especialmente para ele e que nunca foram destinadas ao público. São de camurça bege com padrão de pele de cobra. Eu só usaria se fosse ruim no futebol americano. Acho que fiz ele se borrar de medo. Parecia que as chuteiras Jordan davam poderes extras para Puka quando ele as usava, dominando completamente e acumulando quase 200 jardas, mas com certeza não são mais insanas do que as chuteiras de um jogador que foram transformadas em um carro. Eu nunca, jamais pensei que chuteiras poderiam parecer um carro e tenho certeza que você também não. Até ver nossa miniatura, cara. Mas Isaiah Rodgers está de volta porque esse cara explodiu minha timeline quando todo mundo estava postando sobre ele. Usaram carrinhos Hot Wheels virados chinelos gigantes presos nas chuteiras dos caras. Não sei se ele achou que chuteiras de carro iam deixá-lo mais rápido ou algo assim. Eram tão insanas que até a conta oficial da Hot Wheels comentou na postagem da NFL sobre ele.
Nunca vi nenhum jogador fazer isso, por isso acho que essas foram umas das chuteiras mais insanas da história da NFL. Falando em usar carros, as chuteiras de outro jogador viraram algo que ele podia dirigir. Christian Gonzalez queria fazer algo icônico para a campanha anual da NFL, My Cause, My Cleats. Por isso ele se juntou a Kyle Cares e ao projeto Felicidade, fundações que promovem conscientização e ajudam pessoas com problemas de saúde mental. Christian mandou personalizar uma chuteira azul esverdeada com o logo da primeira fundação e a outra roxa clara com o logo da segunda, ambas com arco-íris. Eu, Calcares, uma das fundações com as quais estou trabalhando. Saúde mental. Tudo bem não estar bem. Projeto Felicidade. Fale sobre saúde mental. Além de empolgado ao ganhar as chuteiras, ele fez parceria com a Toyota, que personalizou uma caminhonete combinando com elas, e foi visto dirigindo o veículo. Para espalhar ainda mais a conscientização sobre saúde mental agora, você tem que respeitar ele por essas chuteiras. Mas por último, e definitivamente não menos importante, Jalen Hurts usou chuteiras nesta temporada. Isso ajuda crianças doentes que estão enfrentando doenças graves. Tudo começou quando Jalen soube do CHOP, o Hospital Infantil da Filadélfia, que infelizmente abriga algumas das crianças mais doentes de todo o estado. Apesar de enfrentarem desafios inimagináveis, como o câncer, 3 crianças ficaram animadas ao terem a chance única de desenhar chuteiras. Assim descobrimos a cor favorita de cada um. Prefiro os Victory Sharks na frente. Podemos manter assim? As crianças desenharam um par de Air Jordan 1 nas 3 cores favoritas e colocaram seus nomes atrás. Além de nomear as chuteiras de Victory Sharks, Jalen ainda surpreendeu o grupo com outra novidade. Por que vocês esperam que eu faça isso? Vejo vocês no dia 28. Talvez eu queira mostrar pra ele o 18G. Eu não sei do que você está falando no campo. E eu vou usar as chuteiras. Assim que prometeu, Jalen entrou em campo com as chuteiras desenhadas por eles e ainda encontrou as crianças. Jalen ganhou tênis e chuteiras combinando, usou as chuteiras no jogo para divulgar o hospital e elas foram leiloadas com lances acima de $5.000. Com todo o dinheiro indo para os tratamentos dessas crianças, cara, você tem que respeitar ele por isso. Mas beleza, vamos aliviar o clima. Voltando para outras loucuras. Chuteiras de todos os preços em ordem, que vão desde chuteiras de $1 até chuteiras de $250.000 e todos os preços entre eles. Olha, estou falando de chuteiras que vieram de um filme, chuteiras que ganharam um prêmio, chuteiras de um universo completamente diferente e muito mais. Começando pelas chuteiras mais baratas da NFL, Duke e Nachu. Ele cobriu chuteiras simples com fita para parecerem tênis famosos. Assim, finalmente poderíamos viralizar Converse, Chuck Taylors, Nike Slides, até alguns Off-Whites. Quando vi ele usando chinelos de casa enrolados com fita, achei que suas chuteiras eram as mais malucas, mas depois ele surgiu com chinelos Gucci. Apesar de ele achar estilosas, fita é muito barata, então as chuteiras de $1 dele são as mais baratas do vídeo. Tem chuteiras que valem centenas, milhares, dezenas de milhares, até centenas de milhares de dólares, e as chuteiras só vão ficar mais caras conforme a gente continua. Então, subindo de nível para Ja'Marr Chase, as chuteiras dele foram um presente de Ron Jones. Hoje temos o unboxing das chuteiras Fruity Pebble Briar. Essas chuteiras são Fruity porque tinham Fruity Pebbles e combinavam com os tênis Fruity do LeBron. O pacote veio com uma caixa personalizada de Ja'Marr Pebbles, que eu certamente devoro. Mesmo assim, Ja'Marr usou as novas chuteiras nos treinos e jogos. As serial killers dele são uma das chuteiras mais baratas do vídeo, custam apenas $160. Subindo de nível, as chuteiras de outro jogador custavam mais caro, porque elas vieram de um filme, Caça-Fantasmas, já que os personagens do filme agora só usam armas futuristas que eletrocutam fantasmas, e os fantasmas sempre revidavam com uma gosma verde. Esses fatores motivaram jogadores da NFL a comprarem itens do filme. Josh Jacobs personalizou suas chuteiras com logos dos caça-fantasmas e miniaturas das armas do protagonista por isso. As chuteiras estavam cheias de slime e o nome do Josh por todo lado. Obviamente ele aproveitou para viralizar. Mas mesmo que elas valham $290, Cam Newton ganhou chuteiras que valem muito mais, por ter vencido um prêmio icônico depois de se tornar o único MVP na história dos Panthers. A Under Armour, conhecida por comerciais com cam e chuteiras especiais para ele, criou novas chuteiras douradas brilhantes para celebrar sua maior conquista. E elas não tinham só MVP escrito ou o logo dele. As chuteiras exibiam as estatísticas mais insanas do Cam, então ele as estreou antes do maior jogo da vida, animado se preparando para o Super Bowl. Mas acho que ele usou chuteiras diferentes durante o jogo para não estragar o par mais insano dele, e provavelmente foi por isso que o time dele levou uma surra.
Mesmo assim, as chuteiras douradas continuaram impressionantes e, no fim, 50 pares autografados foram leiloados individualmente. Mas as chuteiras do CD Lamb não só custaram mais que o dobro disso, elas homenagearam alguém cujo helicóptero subiu no ar e matou todo mundo. A tragédia da morte repentina de Kobe Bryant é algo que afetou atletas do mundo todo, mas ninguém pareceu mais impactado do que o astro da NFL, CD Lamb. Por isso, ele passou 12 horas fazendo uma tatuagem nas costas do Kobe e também transformou um par de tênis Kobe Midnight Navy Sixes em chuteiras. Eles combinavam com as cores do CD, então ele pôde usá-los em um jogo para homenagear Kobe. Ele fez um touchdown e outras recepções incríveis usando as chuteiras personalizadas. Um dos motivos das contas do Shu continuarem postando sobre ele é que seus Kobe personalizados custaram mais de $1.000. Cara, você tem que respeitar o CD por isso. Mas agora, mesmo que as chuteiras que Devontae Adams usou fossem de um nível totalmente diferente de caras, ninguém ligou. As chuteiras fizeram ele ser zoado mundialmente. Antes de um jogo importante, Devontae recebeu uma entrega especial do amigo. O que achou, cara? E foi o presente perfeito para mostrar que ele era o maior hypebeast da NFL. Chuteiras Jordan 1 Dior personalizadas. Pop Smoke ficaria orgulhoso. Enfim, as chuteiras definitivamente não iam passar despercebidas, especialmente durante um jogo de playoff, porque Devontae entrou em campo e começou a fazer jogadas imediatamente. Enquanto isso, as chuteiras dele chamavam tanta atenção que todos viram o design durante a recepção para touchdown. Devontae foi o primeiro jogador da NFL a usar essa marca em jogo, e as chuteiras ganharam mais destaque que suas jogadas. Infelizmente, Devontae e seu time perderam o jogo, e os fãs pioraram a situação zoando muito as chuteiras dele, dizendo até que eram falsas. Um fã avisou Devontae, ele vai usar essas chuteiras Dior personalizadas em casa. Mas mesmo com o que falaram no Twitter, Devontae ficou tranquilo. Não importa onde ele usou as chuteiras, pois custaram $2.000, o que é absurdo. Até perceber que as chuteiras de outro jogador são ainda mais caras e brilham muito. Brilham como um diamante. Ah, Rihanna, cala essa sua testa enorme. Dizer que brilha como um diamante é pouco. Meu parceiro Debo Samuel sempre se destaca porque usa diamantes, de brincos a relógios e até cordão. Até os pés dele brilhavam enquanto se preparava para o jogo. Ele se inspirou nos Nike Dunk Low, tênis com mais de 1000 cristais. Depois disso, Debo mandou fazer chuteiras personalizadas para ele. Após calçar essas chuteiras, elas acompanharam Debo no jogo e ajudaram em várias jogadas. Vendo ele brilhar na minha tela com aquelas chuteiras pesadas, nem queria mais chamá-lo pelo nome. A partir de agora, pra mim, ele é o Double Diamond Debo, pois os brilhos dele custaram mais de 2.500. Sinceramente, as chuteiras dele são baratas perto de outras chuteiras ilegais usadas por jogadores. Alvin Kamara, Deshaun Jackson e Marshawn Lynch viraram criminosos da NFL porque eles não só quebraram as regras de chuteira da liga. Eles foram multados em milhares de dólares por causa dos pés. A primeira dessas situações não se importou em arruinar o feriado de um jogador, pois era Natal quando os Vikings enfrentaram os Saints. Alvin Kamara entrou em campo com chuteiras de cores diferentes e seu espírito natalino o ajudou a marcar pontos. Não foi um, ele já foi, não foram 2 touchdowns do Kamara, mas 3 touchdowns só no primeiro tempo. Eu nunca tive mais grupos. Após dizer isso, o cara fez história no feriado indo além. Ao não marcar apenas 4 ou 5 touchdowns, ele marcou 6, o que empatou o recorde de mais touchdowns corridos em um jogo. Então, ele estava lá fazendo anjos no gramado. Kamara ficou brincando com os Vikings o jogo todo, suas chuteiras chamaram atenção, mas a NFL não se importou com sua atuação. A política de chuteiras deles diz que as chuteiras dos jogadores devem combinar com as cores do time, e só de olhar para os uniformes dos Saints, tudo o que vejo é branco, preto e dourado. É por isso que o Grinch, quer dizer, a NFL, achou que as chuteiras do Kamara eram o oposto do que era permitido, então eles multaram o Kamara em $5.000. Essa foi a mais barata das 3 vezes em que chuteiras causaram problemas. O próximo par, de Deshaun Jackson, foi ainda mais polêmico. A situação inusitada das chuteiras dele ocorreu quando surgiam várias notícias sobre policiais matando civis inocentes. Deshaun acreditava que chuteiras personalizadas poderiam conscientizar e promover mudanças. Assim, mandou pintar um par branco com padrão de tigre azul claro e fita de advertência. Claro que ele não ia só usar durante o aquecimento e depois esconder. Deshaun seguiu usando as chuteiras no jogo, dominando e provocando adversários, mas o que calçava mexeu com a cabeça de alguns.
As chuteiras de Deshaun não só apareceram em todos os programas esportivos, mas toda a atenção que estavam recebendo, somado ao fato de não combinarem com o uniforme de Deshaun, virou um assunto polêmico com o qual a NFL não queria continuar envolvida. Para impedir que jogadores façam algo assim novamente, eles multaram Deshaun em mais de $6 mil. Mas por mais alta que fosse essa multa, Marshawn Lynch nem tem medo da polícia. Acha que ele teme o que a NFL faria com suas chuteiras? Nada disso. Por isso usava modelos tão coloridos que dominaram a NFL. Tudo porque Marshawn sempre foi obcecado por Skittles. Ele tem um carro personalizado de Skittles, chega aos jogos com carros cheios de Skittles e aparece na TV fazendo truques. Quando ele ganhou um sabor especial no pacote Marshawn, os fãs souberam que era seu doce favorito. Por isso começaram a ir aos jogos dele com placas de Skittles, e até jogavam Skittles nele quando marcava. Isso só motivou Marshawn a levar os Skittles ainda mais longe. Ele mandou fazer chuteiras personalizadas cobertas de Skittles, depois colocou cadastros na cor limão dos Skittles para todo mundo olhar para o pé dele, jogo. O cara até usou as chuteiras para dominar uma partida de verdade. Todos viam as chuteiras dele se destacando, especialmente quando as câmeras davam zoom. A NFL acabou dizendo: "Ah, com licença senhor, a liga não tem parceria com essa marca, então suas chuteiras estão banidas." As chuteiras do Marshawn renderam multa de $10 mil, mas beleza, já chega dessas chuteiras baratas. Agora vamos falar apenas de chuteiras que valem dezenas de milhares de dólares, e ainda faltam as que custam centenas de milhares. Antes as chuteiras de um jogador eram tão caras que pareciam joias. Agora pedra e joia não são o único caminho. Ray McCloud gosta de se destacar. Ele também adora usar roupas de grife, especialmente sua marca favorita, Louis Vuitton. É por isso que ele se inspirou nesses Air Force One dourados da LV que são, sinceramente, meu Deus, alguns dos tênis mais bonitos que já vi. Caramba, desculpa. Nosso garoto personalizou as chuteiras com etiqueta vermelha e suas iniciais na lateral. Agora, é claro, esse cara estava ostentando as chuteiras bem antes do Super Bowl, e durante o jogo ele estava usando elas, e as câmeras ficavam mostrando as chuteiras dele enquanto ele fazia recepções e até durante um erro no punt. Apesar do erro dele ter praticamente custado o jogo ao time, ele depois postou várias fotos das chuteiras que custaram mais de $23 mil. Por mais caras que fossem, não se comparam às chuteiras dos jogadores de videogame, de outro universo, ou às chuteiras ridículas de $250 mil que prometi antes. Cara, e antes de chegarmos nessas, já que você chegou até aqui no vídeo, vou te mostrar uma maneira de participar da ação da NFL durante toda a temporada. Meus parceiros da Game Time, patrocinadores deste vídeo, me deram ingressos para assistir a um jogo da NFL e mostrar a experiência. Entrei em um helicóptero, sobrevoei o Wisconsin e fui ao Lambeau Field para um jogo de rivalidade. Ao chegar, percebi que os torcedores não faziam ideia do que estava por vir. Depois, quando o jogo começou, eu vi alguns touchdowns, incluindo um do meu parceiro que fez o grid em todo mundo. Aí sim, George e papai. Essa foi minha melhor experiência com futebol americano, graças ao Game Time. Por isso, recomendo que use o aplicativo deles na próxima vez, pois é a melhor forma de garantir ingressos. Para qualquer evento, não só NFL, NBA, MLB, shows e muito mais, o Game Time mostra os melhores preços disponíveis. Gosto muito da seção Game Time Peak, pois destaca os eventos mais esperados da sua região. Ao clicar, você personaliza o lugar e a quantidade de ingressos. Há também a aba Super Deal, que oferece assentos de alto valor, tipo, como assim? Pra mim, isso é um negócio do top 1%. Antes de comprar, você pode ver exatamente a visão de qualquer assento na arena. Isso é irado, cara. Não importa se comprar ingresso cedo, de última hora ou atrasado, o app resolve tudo sem estresse e taxas escondidas. E sinceramente, se isso ainda não bastar, eles ainda me deixam te dar um desconto incrível. Para o seu primeiro evento, tudo o que você precisa fazer é baixar o app Game Time, criar uma conta, depois usar meu código FieldFlix. E eu garanto que os ingressos para o seu primeiro evento vão ter um desconto extra, termos se aplicam. Quero que você experimente um evento ao vivo como nunca. Teste o app Game Time pelo menos uma vez. Se você ver algo que queira aí, use esse código aqui, FieldFlix, para ganhar um desconto grátis. Depois me conta nos comentários a que jogo você vai. Vai que eu apareço bem ao seu lado também. Voltando às chuteiras mais caras e insanas da NFL, começando por modelos de $30 mil inspirados em videogames. Sempre achei as chuteiras do Patrick Surtain II incríveis por serem inspiradas em suas iniciais, PS2, e terem tema de videogame, com logos de PS2 espalhados. Ele usou as chuteiras ao dominar um jogo, e até a página do Reddit do time elogiou o calçado. Outros jogadores da NFL receberam chuteiras de videogame ainda mais insanas por terem as maiores notas do Madden. Como quando Rob Gronkowski, Luke Kuechly e Antonio Brown ganharam chuteiras personalizadas.
99 por serem overall 99, as chuteiras eram brancas com um pouco de dourado, tinham fotos deles e até mesmo seus nomes escritos. Com os novos Maddens surgiram outras opções. Khalil Mack ganhou uma caixa personalizada para suas chuteiras, e Bob Wagner Jordans brilhantes. Naturalmente ele ficou empolgado ao recebê-los. Não, você não está. O quê? Não, o quê? Isso, o quê? Caramba, esse sou eu. Olha as chuteiras. Olha as chuteiras dele, mas Justin Jefferson ganhou um Madden inteiro só pra ele. O pacote veio com um PS5 personalizado, controle, um card de troca banhado a ouro e, obviamente, umas chuteiras Under Armour douradas com as iniciais dele, selo 99 overall e até uns cristais. Essas chuteiras tinham de tudo. Mas Jefferson queria usar elas para jogar, especialmente nos treinos, onde ele tava zoando. Você já sabe o que eu tô usando no pé, as 99... E ele fez isso logo no jogo de estreia, quando destruiu com 150 jardas. Chuteiras de videogame literalmente fizeram esse cara ter números de videogame, mas outras chuteiras de videogame ficam bem emocionais. Pois Christian McCaffrey fez isso apenas para realizar o sonho de um de seus maiores fãs. Logan Hale, um garoto que não só amava McCaffrey, mas também adorava jogar videogame. Até que com apenas 12 anos ele infelizmente foi diagnosticado com câncer e teve que ficar no hospital por meses. Pelo menos ele ganhou um videogame no hospital para ajudar a passar o tempo. E isso ajudou tanto Logan que ele e sua família criaram o Projeto Logan, arrecadando dinheiro para levar videogames a hospitais para outras crianças doentes. Quando McCaffrey descobriu que Logan ajudava muitos outros e era seu grande fã, McCaffrey visitou Logan no hospital e depois acabou enviando um vídeo incentivando-o a permanecer forte. Mas, poucos minutos depois de Logan assistir ao vídeo, ele faleceu. Ao saber disso, McCaffrey sentiu que precisava homenagear seu garoto. Ele encomendou um par de chuteiras com tema de jogos digitais, nome Logan e o logotipo do Projeto Logan na frente. Depois McCaffrey usou as chuteiras em um jogo, correu quase 100 jardas, marcou um touchdown e levou o time à vitória. Ele autografou as chuteiras antes do leilão e toda a renda foi para o Projeto Logan. As chuteiras foram vendidas por mais de $33 mil. Caramba, parabéns pro McCaffrey, cara. Mas beleza, vamos animar o clima de novo. As chuteiras do George Kittle eram especiais porque vieram do segundo maior jogador de basquete de todos os tempos. Tô falando daquele careca de Chicago que não tá no nível do LeBron, cara, mas enfim. Olha, o George Kittle sempre foi fissurado em tênis, quer dizer chuteiras. Por isso ele não só usa chuteiras exclusivas, como ainda zoa os outros pelo que calçam. Então, vocês estão lá em todo o treino, assistem a gente o tempo todo, mas vocês realmente precisam melhorar o jogo de tênis de vocês. Tá absolutamente horrível. Eu tô com uns Vomeros. Esses são estilosos e Grant usa Vans e New Balance todo dia. Eles parecem Vans. Ok, mas você usa sempre, então precisa variar. Observo o tênis de vocês e estou decepcionado com o grupo. São 8 caras, vamos resolver juntos. E a única razão do Kittle conseguir se safar fazendo essas coisas é porque ele sempre tá com um tênis estiloso no pé. Ele pegou o lendário Jordan, um OG Chicago, e transformou em chuteiras personalizadas com cristais vermelhos, pretos e brancos. Mas não era só pra mostrar, o Kittle usou elas enquanto fazia várias recepções em um dos melhores jogos dele na temporada. Segura, Rololô. Toda vez que um jogador usa chuteiras caras, eles arrebentam. Acho que estou vendo uma tendência do que os jogadores deveriam fazer. Enfim, cara. As chuteiras brilhantes do Kittle eram especiais e únicas, por isso quem as criou não postou só fotos dele usando. Elas foram inspiradas em tênis caros. E isso é um erro de digitação? Ah, não é. Ainda tô gravando, vou falar agora, mais de $40 mil, mas justo quando você acha que as coisas não podem ficar mais caras, 2 dos quarterbacks mais lendários da NFL já superaram todos os jogadores deste vídeo até agora. O que eles usam nos pés só ficou caro porque conquistaram feitos de grandes lendas. Johnny Unitas levou os Colts a vencer não 1, não 2, mas 3 campeonatos. Quando ele se aposentou e entrou no Hall da Fama, as chuteiras de sua última temporada viraram lenda. Johnny sempre usava chuteiras pretas de cano alto, seja ao encontrar fãs, tirar fotos com o time ou durante os jogos. Mesmo que as BBC dele, as grandes chuteiras pretas, não fossem algo pelo qual eu pagaria para ter. $71 mil foi por quanto elas foram vendidas no final. As chuteiras mais caras de Tom Brady custam ainda mais, pois quando o time dele enfrentou os Chargers nos playoffs de 2006, todo mundo esperava que Brady fosse ser derrotado, e foi exatamente isso que começou a acontecer quando ele ficou atrás por 14-3. Mas eventualmente, Brady estava perdendo por apenas um touchdown com apenas alguns minutos restantes, e foi aí que ele conduziu seu time por todo o campo e fez algumas jogadas insanas para empatar o jogo. Depois ele fez um dos melhores passes da carreira e preparou o field goal que garantiu a vitória.
Brady pode até ser considerado Jesus por algo tão insano, mas sua atuação decisiva nem foi o principal assunto do jogo. As chuteiras Nike Zoom brancas e azuis usadas por ele na virada chamaram atenção por serem as únicas que usou nos playoffs assinadas e autenticadas. No leilão, o vencedor comprou as chuteiras por mais de $88 mil. 88 mil. Certo, não posso nem mentir, isso é realmente muito, mas agora que estamos entrando na faixa dos 6 dígitos, é hora de falarmos sobre as chuteiras de um jogador, que vieram de um universo diferente. Os NFTs estavam dominando tudo e todo mundo queria um pedaço do metaverso, então Andrew Sendell não só comprou um dos NFTs mais raros, um Bored Ape. Usando chapéu militar e camisa havaiana, ele personalizou as chuteiras com seu macaco e número oficial na lateral. Agora, isso me lembra o que o astro da NBA, Tyrese Haliburton, fez com seu macaco, combinando com rosa chiclete em alguns tênis. Mas usar isso em quadra é diferente, fiquei realmente surpreso. Andrew usou suas chuteiras ao fazer tackles e ajudar seu time a surpreender um dos melhores da liga. E como essa foi a única vez que um NFT encontrou a NFL, é por isso que as chuteiras dele, combinadas com o macaco, valeram $165 mil. Até que os preços dos NFTs caíram totalmente, os itens perderam valor e pessoas como Andrew viram que gastaram dinheiro à toa. Agora pelo menos o estilo do Odell Beckham nos pés é eterno, pois suas chuteiras não foram apenas as mais caras da NFL, mas também bateram um recorde mundial. Eu sei, temos que falar do Super Bowl de novo. Parece que no maior palco os jogadores querem sempre aparecer, mas Odell já planejava isso antes. Ele fez um designer gastar mais de 100 horas criando chuteiras nas cores do time dele em pele de Python. Elas tinham o logo do Odell na língua, ouro amarelo e um símbolo da Nike com mais de 1.500 diamantes. Nunca imaginei que algo tão elaborado fosse para um campo de futebol americano. Mas estamos falando do Odell, cara, ele já esteve em campo, com alguns dos tênis mais caros e raros que a Nike Air já fez. No dia do Super Bowl, Odell se aquecia fazendo recepções com uma mão usando suas novas obras-primas. Mesmo sendo as chuteiras mais caras não só da NFL, mas da história dos esportes, elas custam mais de $250 mil. Mas beleza. Mesmo chuteiras que bateram recorde mundial não se comparam às chuteiras que foram banidas. E tem um monte dessas, tipo chuteiras ilegais de um rapper, chuteiras de grife, não só foram banidas da liga, como também ridicularizaram um jogador mundialmente. E chuteiras que nem acreditei que a NFL rejeitou. Homenagearam uma lenda que faleceu, mas antes disso, a NFL acabou com tudo. Marshawn Lynch usou chuteiras dignas de joalheria. Chegando no maior jogo da carreira dele, a final da NFC, Marshawn gastou uma grana em umas chuteiras personalizadas feitas por seu amigo e famoso designer de calçados, Soles by Sir. E certo, quando ele postou as obras-primas do Marshawn no Instagram, é claro que viralizaram. As chuteiras de ouro 24 quilates tinham cadarços verde-limão e custaram mais de $1.000. Marshawn mal podia esperar para estrear as chuteiras, e quando viu, já era dia de jogo. Mas assim que Marshawn entrou em campo para o aquecimento com as chuteiras douradas nos pés, a NFL o chamou e deu uma notícia horrível. Nunca há monotonia com Marshawn Lynch. Os Seahawks enfrentam polêmicas, principalmente por causa das chuteiras douradas que Lynch queria usar neste jogo. A NFL soube e fez ameaças. Se Marshawn Lynch usar essas chuteiras, ele será expulso do jogo do campeonato da NFC. Então Marshawn ficou arrasado, mas trocou as chuteiras, foi pro jogo e ajudou seu time a vencer mesmo assim. Mas por que a NFL se importou tanto com as chuteiras de Marshawn? Tudo isso ocorre por causa da regra deles, que exige chuteiras pretas, brancas ou da cor do time. E como o Seahawks usa azul marinho, verde e cinza, as chuteiras douradas de Marshawn foram proibidas. Cara, a NFL realmente estragou um jogo só por causa das chuteiras. Bem, isso nem se compara ao que a liga fez com as chuteiras de Tom Brady, Odell Beckham ou Davante Adams. Mas e aquela vez que a NFL baniu chuteiras por causa de um rapper, Kanye West, e manteve isso em segredo? Mas enquanto os tênis dele se tornavam um fenômeno mundial, ele também estava criando algo exclusivo para a NFL. Nenhum jogador da NFL gostava mais de Yeezys que DeAndre Hopkins, por isso ele assinou contrato com a Adidas. E os tênis favoritos dele de todos os tempos eram os que Kanye estava criando, e como Kanye sabia disso, ele enviou algo especial para ele. Hopkins contou para o mundo inteiro, Kanye enviou para ele uma das primeiras chuteiras Yeezy de todos os tempos, e não demorou muito para ele calçar. Hopkins entrou no jogo seguinte já usando as Yeezys. E durante o jogo, além de fazer recepções incríveis e marcar seu primeiro touchdown da temporada, os lances dele viraram assunto do momento. Então, quando a NFL percebeu que o estilo de chuteira do Hopkins chamou mais atenção do que o próprio jogo, eles odiaram isso. Olhando para as Yeezys, sim, elas são brancas e pretas. A NFL alegou que todas as chuteiras precisavam ser de uma cor só, então, por ser de duas cores,
Eles multaram Hopkins em 6 mil. Um repórter perguntou se ele manteria as chuteiras, mas Hopkins disse que só usaria se Kanye pagasse a multa. Parece que Kanye é mão de vaca, porque elas nunca mais apareceram em campo e os Yeezys foram banidos. Mas o que Odell Beckham usou lhe custou a multa de chuteira mais cara da história da NFL. Na época, Odell já era um dos jogadores mais icônicos da liga e seu estilo ao se vestir chamava ainda mais atenção que seu desempenho em campo. Odell se inspirava no que vestia no lendário Craig Sager, que estava na NBA causando impacto, por causa do que ele usava. Designs absurdos, cores chamativas, a maioria das pessoas teria medo de usar. A confiança de Craig fazia a maioria dos atletas admirá-lo, mesmo com alguns não gostando dele. Hoje à noite, eu estou te dizendo, leve essa roupa para casa e queime ela. Mas diferente de Cadi, Odell gostava muito de Craig, até que do nada, ele recebeu uma notícia horrível. Aqui na Turner Sports estamos de coração partido com a perda de nosso amigo. Craig Sager faleceu aos 65 anos. Quando Odell soube que Craig havia falecido, ele ficou de coração partido, mas por mais triste que estivesse, decidiu homenagear Craig com algumas chuteiras personalizadas. Odell buscou seu parceiro com um conceito ideal que o colocaria na história e garantiria que Craig jamais fosse esquecido, mesmo que precisasse quebrar regras. E quando Odell apareceu para o jogo seguinte, ele chocou o mundo. Recepção após recepção, Odell não podia ser parado, mas uma jogada significou mais do que tudo. Odell marcou o touchdown da vitória e entrou para a história. E é um bem impressionante no apenas tudo. E hoje, oficialmente, ele fez o que nenhum outro recebedor dos Giants conseguiu antes dele. Mas elogios não eram tudo para Odell. Ele quis fazer o melhor jogo da vida dele por Craig. Odell foi incrível usando algumas das chuteiras mais malucas de todos os tempos, de várias cores, e com o nome de Craig pelo corpo. Essas chuteiras simbolizavam perfeitamente uma das pessoas mais importantes para Odell. A NFL ignorou o significado das chuteiras só porque não combinavam com as cores do time de Odell. Ele acabou postando no Instagram do amigo dizendo: "Fui multado em $18 mil pelas chuteiras do Craig Sager. Não queria tirá-las nem nada." Então ficou oficial. As chuteiras de Odell foram banidas. 10. Ninguém achou graça desse banimento. Mas as chuteiras de Devontae Adams eram proibidas e ainda o transformaram em piada mundial. Devontae se empolgou ao entrar em campo para enfrentar um dos maiores de todos os tempos, disputando vaga no Super Bowl. Ele não teve medo de viralizar, mesmo arriscando multa. Antes do kickoff, Devontae recebeu uma entrega especial do parceiro. Acho que essa foi a maneira perfeita de mostrar que ele era o maior hype beast da NFL. Chuteiras personalizadas. Jordan 1 Dior que valiam mais de $2 mil? Devontae nem tinha colocado as chuteiras e já era assunto no Twitter. Quando entrou em campo, todos só olhavam para seus pés. Devontae foi o primeiro jogador da NFL a usar essa marca em campo, tornando as chuteiras ainda mais destaque que suas jogadas. Mas assim que a NFL viu Dior, eles disseram chega. As regras da NFL dizem que só podem ser usados logos ou nomes de marcas dos parceiros oficiais da liga. Os jogadores podem usar outras marcas, desde que removam ou cubram o nome ou o logo. Então, como Dior não é uma marca oficial da liga, Devontae deveria estar tranquilo. Após uma das piores partidas da temporada e uma derrota dolorosa, a NFL considerou que Devontae já havia sido suficientemente punido. Quando os fãs o zoaram por tentar se destacar, disseram que ele jogou mal e talvez devesse voltar ao par antigo. Alguns disseram que eram azaradas e as chuteiras falsas, mas um último torcedor zoou ele ainda mais. Avisou ao Devante que agora ficará em casa, usando chuteiras Dior personalizadas e assistindo ao Super Bowl. De qualquer forma, ninguém nunca mais usou chuteiras Dior porque elas foram banidas, mas o que a NFL fez com as chuteiras do Tom Brady se tornou um dos maiores mistérios da história da NFL. Sempre teve uma marca que o Tom Brady adorava usar e foi isso que ajudou ele a se tornar uma lenda, dentro de campo, fora de campo. Por 11 anos seguidos, Tom Brady não era visto em nenhum lugar sem usar Under Armour. Tom Brady e Under Armour nunca podiam ser separados. Ou pelo menos era isso que eles pensavam, porque do nada as chuteiras do Tom Brady desapareceram bem antes do dia de abertura. Tom Brady soube que a Under Armour e a NFL não chegaram a um acordo, levando a Under Armour a romper com a liga. Isso significava que a marca não podia mais exibir comerciais durante os jogos, não era permitida no Madden, e o pior de tudo, a Under Armour não podia ser usada durante as partidas. Mesmo patrocinado por eles, Tom Brady ficou devastado. Após estudar o regulamento da NFL e conhecer a política de chuteiras, Tom Brady achou uma brecha e entrou na nova temporada usando chuteiras inéditas na história da NFL. Chuteiras simples, totalmente brancas, parecendo algo que um pai usaria para cortar grama.
Pela primeira vez desde 2010, Tom Brady jogou sem usar Under Armour, o que virou notícia, mas suas chuteiras não eram o que todos imaginavam. Tom Brady pediu aos designers da Under Armour para criar chuteiras personalizadas que não seriam notadas pela NFL. Durante todo o tempo, Tom Brady usava suas chuteiras favoritas da Under Armour, mas sem o logo da marca, então a NFL não podia puni-lo, mesmo que as chuteiras estivessem proibidas.